Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa aula que hoje vai falar sobre inflação e taxa Selic. Então, pessoal, essa é uma aula muito importante porque fala de um dos principais mecanismos que a economia utiliza para fazer com que as engrenagens do nosso sistema financeiro funcionem bem. E a gente vai ter aí, pessoal, o seguinte, vamos lá. Ó, as duas principais definições, o que é inflação e o que é Selic, tá bom? Então vamos lá, bem calmo, bem tranquilo, para que todo mundo consiga entender. De antemão já garanto a vocês que não é uma coisa difícil de entender, tá? Então observem só, deixa eu botar aqui, ó. Então, o que é inflação? Média do crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período. Então isso é o que vem a ser inflação, tá? Média do crescimento dos preços de um bem, de um conjunto de bens e serviços em um determinado período. E o que é Selic? Taxa básica de juros. Isso aí eu acredito que quase todo mundo sabe, né? A gente tem já essa noção, né? Então, ó, vamos lá entender direitinho essas duas coisas, tá bom? Então, ó, primeiro, inflação. Eu gosto muito, gente, de observar como a palavra é formada. Olha só, inflação. Inflação vem de inflar, mais a palavra ação. Ó, inflar mais ação. Ou seja, o que é inflação? Ação de inflar. Ação de inflar. O que tem a ver isso, professor? Observa só. Ó, vamos considerar que a nossa economia seja um balão, tá certo? Então vamos considerar que nossa economia, ó, é um balão. Isso aqui é a nossa economia, certo? Então, ó. Bem, o que faz o balão expandir? É o ar. Então, quem vai ser o ar da economia? Vocês imaginam aí quem é o ar da economia, não é? Não é esse? Isso mesmo. O ar da economia é o dinheiro, certo? Então tá aí, o ar da economia. Bem, conforme eu encho esse balão, ou seja, eu coloque ar nesse balão, o que vai acontecer aí, gente? Conforme eu venha a colocar ar no balão, o balão vai tender a inflar ainda mais. Então, quanto mais dinheiro eu colocar na economia, maior o balão vai ficando, tá certo? Eu estou colocando mais dinheiro, então o balão está crescendo, porque o dinheiro é o ar do balão, tá? E assim sucessivamente, ó. Se eu colocar aí mais ar no balão, o que vai acontecer aí? Ó. Se eu colocar mais ar, o balão ainda vai crescer mais. Vou ficar cada vez com um balão maior. Ok? Então, ó. Agora eu vou ficar com o balão aí um pouco maior já. Botei mais dinheiro. E assim sucessivamente, tá certo? Gente, isso aqui foi o processo da inflação. Ação de inflar o balão da economia. Professor, ainda não entendi muito bem. Tá certo, a gente está no início agora da nossa explicação. Vamos continuar. O que vai acontecer, gente? Se a economia tem mais dinheiro, isso quer dizer, então, que, consequentemente, as pessoas têm mais dinheiro. Então, ó, o dinheiro das pessoas, nesse caso, está aumentando. Mas não é o dinheiro de uma pessoa. É o dinheiro de muitas pessoas aumentando, tá certo? Ó, é o dinheiro de muitas pessoas que estão aumentando aí, ó. Então é muita gente com mais dinheiro na mão, tá? Conforme isso aconteça, muita gente com muito dinheiro na mão, começa a acontecer, a fazer valer uma coisinha que a gente conhece como lei da oferta, e da procura. Lei da oferta e da procura. Essa lei começa a funcionar. Na verdade, ela sempre funciona, mas aí nesse caso é de uma maneira não muito boa. Por quê?
olha o que acontece. Todo mundo tem muito dinheiro, tá? Antes, vamos dizer que só uma pessoa tinha dinheiro. Só uma antes. Quando a economia tinha dinheiro assim, então só uma pessoa tinha dinheiro, certo? Se só essa pessoa aqui tinha dinheiro e existia apenas um carro sendo vendido, ok? Olha o que acontece, gente. Só esse carro aqui sendo vendido por um determinado dinheiro. E essa pessoa não tinha o dinheiro, ela ia lá e comprava e ficava com o carro para ela. Sendo que agora, presta bem atenção nessa história. Sendo que agora, 3 pessoas têm dinheiro. A economia aumentou o dinheiro para as pessoas, né? Então, ó, tenho esse carro vendendo aqui. Como a nossa economia aumentou, o sistema produtivo também aumentou. Então, agora eu não tenho só um carro. Agora eu tenho o quê? 2 carros. Mas, se o dinheiro que é gerado aqui dentro da economia não acompanhar o sistema produtivo, for mais rápido que o sistema produtivo, o que vai acontecer? Esse aqui vai ter o dinheiro para comprar esse carro, o outro vai ter o dinheiro para comprar esse carro, sendo que uma pessoa não vai conseguir comprar, porque não vai ter mais carro. O que vai começar a acontecer? Lei da oferta e da procura. Vamos dizer que esses dois, ó, estão interessados nesse único carro aqui, tá? Bem, o carro custava isso. O que o dono desse carro vai dizer? Eita, tem muita gente interessada no meu carro. Ele não vai custar só isso aqui não. Agora ele vai custar isso aqui também. Então ele aumentou o preço. O carro se valorizou. Por quê? Porque a procura está alta, tá certo? A procura está muito alta. Então quem tiver o dinheiro para levar esse carro, ele vai vender, porque ele vai lucrar mais. Com isso, existiu o aumento dos preços. O que é inflação mesmo, gente? Ó, média do crescimento dos preços. Viu o que causou o crescimento aqui? Ó? Muito dinheiro na economia. Por quê? Processo da inflação. Tá? Então é esse o processo, é esse o mecanismo que faz as coisas ficarem mais caras. A gente viveu isso muito na década de 80, no iniciozinho da época de 90, até chegar o presidente Itamar Franco, né? E aí ele institucionou o Plano Real, onde de fato conseguiram sarar essa chaga que existiu na nossa economia durante muito tempo, né? E que a gente hoje tem uma série de mecanismos de controle para evitar que isso volte, gente. Se a gente teve algum ganho até hoje em nosso país, foi graças aí a esse plano, né, que tem que continuar funcionando para que a gente consiga ter uma boa liquidez no nosso sistema. Então, ó, basicamente é isso que faz as coisas ficarem caras. Aí o que o governo faz para evitar isso? Para evitar que fique caro. Vamos lá, vamos entender direitinho o que o governo faz. Ó. Aí ele vai fazer isso, gente. Deixa eu só fazer aqui uma separação. Tá? Então, ó, o que o governo vai fazer? Ele vai fazer isso, gente. Não tem muito dinheiro aqui. Aí existe os títulos do governo, tá certo? Eu vou dizer que os títulos do governo é isso aqui, ó. Estão aqui nesse prédio. São papéis representativos, tá? Que possuem determinado valor, que vão poder ser sacados num determinado momento, dependendo do tipo de investimento. Então, o governo tem uma série de papéis. E eles, por exemplo, se você vier aqui, o governo diz, ó, eu estou vendendo esse bolo de papel aqui para você, esses títulos, tá certo? Eu estou vendendo esses títulos aqui por R$1.000, o governo diz. Vem comprar esses títulos por R$1.000, tá? Se você comprar esses títulos por R$1.000, daqui a 1 ano, você vai poder vir aqui resgatar esses títulos. Eu vou lhe comprar de volta esses títulos, eu vou receber seus títulos por R$1.112, tá? Então pode vir que daqui a 1 ano eu vou lhe dar R$1.112. Ora, isso é vantajoso? É. A pessoa dá R$1.000 hoje para o governo paga amanhã R$1.112. Você lucra quanto nessa transação? R$112. Ok? Isso quer dizer que existiu uma taxa aí, né? Para sair de 1.000 a 112 existiu uma taxa de juros, já que existiam juros, 112, existe a taxa para onerar aí esses juros, né? Que é R$112. Então essa taxa vai ser de quanto aí nesse caso, gente? Se você quiser achar essa taxa, é só você dividir aí, né? Esse 1.112 por 1.000, vamos achar aqui rapidinho, ó. Qual vai ser o valor dessa taxa?
e 12. Opa. 1.112 dividido aí por 1.000. Então, ó, isso aí vai dar quanto? 1,112, que é a mesma coisa andando a vírgula duas vezes, dá 11,12, tá? Então, a taxa aqui dessa transação foi de 11,2%, tá certo? 11,2%. Então, ó, essa é a taxa que o governo está lhe pagando para você comprar os papéis do governo, tá? Tem mais uma coisa boa aqui nesse investimento, que quem está garantindo isso é o governo federal. Ou seja, a chance de não pagar é muito pequena. Vocês já viram aquelas classificações que aparecem? O Brasil tem classificação BB+, a Inglaterra tem classificação AA+. Então, essas classificações é quem norteia os investidores aonde comprar os títulos, tá? Quanto mais próximo de A for essa classificação, maior vai ser a chance daquele país estar liquidando suas dívidas, tá certo? O Brasil tem uma classificação ainda boa hoje, por mais que ainda tenha passado por alguns problemas, houve uma indicação de rebaixamento recentemente, mas ainda tem uma liquidação boa, uma liquidez boa, então é um país confiável, tá? Então, e a taxa de juros do país é muito alta, hoje deve estar em torno disso mesmo, tá certo? Então, o que acontece? Vale muito a pena investir dessa maneira aqui no nosso país. Porque ó, você empresta 1.000, dá 112 de lucro para o próximo ano. Se você ficar com esse dinheiro parado, você vai ter uma desvalorização, né? Aqui valorizou. E esse dinheiro no próximo ano vai desvalorizar a inflação, que é em torno de 6% ao ano. Tá certo? Então é muito melhor você deixar valorizando lá a 11,2% ao ano do que deixar ter essa desvalorização aqui de 6% ao ano, em média, que o nosso país tem. Tá bom? Então, o que acontece? As pessoas, o sistema financeiro tem muito dinheiro. Aí, o que o governo faz? O governo pega, ó, e faz assim, eita, a gente está cobrando essa taxa aqui, e mesmo assim, o sistema está com muito dinheiro. A gente tem que arrumar um mecanismo de tirar dinheiro daqui, porque tirando o dinheiro do consumo, o que vai acontecer? Não vai ter tanto dinheiro aqui para as pessoas comprarem. Não tendo tanto dinheiro, uma dessas pessoas aqui não teria dinheiro para comprar esse carro, então só ficaria uma pessoa no páreo para comprar ele. Como só tem uma pessoa, o vendedor não iria aumentar esse preço. O preço continuaria sendo o mesmo, tá? Então aí nesse caso você teria que os preços permaneceriam os mesmos, você não teria o processo da inflação. Mas como que o governo faz isso? Como que o governo tira dinheiro daqui? Ele faz assim, ó. A taxa é de 11,2%, aí ele pega e diz, ó, a taxa agora vai ser de 15% ao ano. Isso quer dizer que se você investir, um exemplo, tá? Pode ser outros valores, maiores ou menores. Eu acredito que menor, porque 15 já é muito alto. Então, ó, R$1.000. Se você comprou por R$1.000 alguma coisa, na verdade comprou títulos a R$1.000, no outro ano você vai receber 1.150. Quem começa a observar isso são os bancos do nosso sistema financeiro. Ele diz assim, olha, o governo está pagando 15% de taxa, enquanto as pessoas estão pagando, vamos dizer que seja 40%, mas esses 40% não são garantidos. Eu corro o risco de calote. Então é muito melhor eu pegar parte desse dinheiro aqui, em vez de emprestar às pessoas, eu vou comprar os títulos do governo, porque eu tenho certeza que eu vou receber esse dinheiro de volta. Então, ó, dessa maneira o dinheiro acaba saindo daqui, tá certo? O dinheiro, as pessoas começam a investir dinheiro, ó, nos títulos do governo, tirando dinheiro da economia. Dessa maneira, não podem emprestar tanto dinheiro para as pessoas, através de financiamentos, empréstimos e tudo mais. Não podendo emprestar tanto dinheiro para as pessoas começam a financiar menos, financiando menos, tem menos dinheiro, e com isso, menos pessoas podem comprar aquele carro. Com isso, a lei da oferta e da procura começa a ter um equilíbrio e os preços param de cair, ou param de aumentar, tá certo? Então, notem que na verdade é uma balança. A Selic, ela consegue equilibrar essa balança aí. Então, quando o consumo está alto, a Selic aumenta. Quando o consumo está baixo, a Selic diminui. Qual o problema da Selic estar alta, gente? A Selic estando alta, os juros aumentam.
Os juros aumentando, as pessoas compram menos, então pode comprar menos trator, pode comprar menos carro, pode investir menos. Então, a produção do país diminui. E produção reflete em quê? PIB. Por isso, o nosso PIB diminui, tá certo? Então, basicamente, isso aqui, gente, é um resumão de como funciona a nossa economia, tá certo? E você tem aí o seguinte, ela é chamada de taxa básica de juros, que todas as outras instituições financeiras cobrarão no mínimo um valor próximo da Selic, mas que na verdade eles cobram muito mais. Então, quando a gente tem a taxa Selic de 12%, é a mínima. Todos os outros lugares vão cobrar mais de 12%. E existe duas coisas, viu? A meta da Selic e a taxa Selic, tá certo? O governo, através de reuniões, estabelece uma meta, tá? Através lá do Copom. Então, é estabelecida uma meta. Sendo que essa meta não é a taxa Selic verdadeira. Existe uma taxa Selic diária, que é chamada de taxa Selic Over. Então, o que acontece? Essa taxa Selic ela é perseguida diariamente através das transações do título que o país faz, tá? Que o governo federal faz. Então, todo dia as transações feitas lá com os títulos do governo são feitas em função de perseguir a meta que foi estabelecida na reunião do Copom, tá? E essa meta ela pode aí ela pode ser mudada também, dependendo da situação. Ela pode ter uma indicativa de alta ou uma indicativa de baixa. Se a reunião fizer aqui a meta, estabelecer a meta com indicativa de alta, dependendo aí do presidente do Banco Central achar que deve aumentar, ele pode até aumentar, tá? Ou achar que vai diminuir, ele pode diminuir ao longo do período entre as reuniões do Copom, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o esqueminha, tá? Valeu e até a próxima, se Deus quiser. Falou.